Isaías capítulo 32, versículos 9, 15 e 16. Glória a Deus. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Vamos ler o 16 juntos? E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados, estamos diante de uma das grandes profecias de Isaías, o profeta messiânico. No atual contexto, além de despertar os líderes da nação judaica quanto à importância deles se mobilizarem para buscar a Deus, Isaías também chama e clama aos ouvidos das mulheres para que igualmente se levantem para buscar a Deus com muito quebrantamento. A finalidade desta conclamação pelo profeta era de que a nação viesse a experimentar um grande mover de Deus no futuro. O profeta fala de dias difíceis que virão, e que era necessário que estas mulheres tomassem uma postura física e uma postura espiritual. E a primeira postura é a de levantar-se, que está no versículo de número 9, que acredito que este será o verbo mais incisivo usado pelo Espírito Santo nesses dias para este encontro de mulheres. O verbo levantar significa erguer. Levantar também significa acordar. Quando a gente vai chamar alguém que está dormindo, a gente diz: levanta, fulano. Ou seja, acorda, sai da cama, te dispõe. É assim que o dicionário traduz o verbo levantar. A expressão que aparece aqui no hebraico significa literalmente estar de pé, entrar em cena, que é sair dos bastidores, confirmar. Ainda significa sair de uma atitude passiva para uma atitude ativa. É isso que o profeta messiânico está dizendo a estas mulheres: saiam do conforto, ergam-se, saia da atitude passiva para uma atitude ativa. E quando a gente fala assim de pessoas passivas, quem é da área que estuda comportamento sabe que existem algumas características que merecem destaque para nós entendermos se estamos sendo passivos ou não. Uma pessoa passiva é uma pessoa que tem dificuldade para tomar decisões, pensa muito para depois decidir. Uma pessoa passiva é uma pessoa que tem tendência a deixar as coisas para a última hora. Agora não, é uma pessoa passiva. Tem o hábito de procrastinar, deixar para depois, adiar, postergar. São pessoas que executam pouco, têm dificuldade para assumir responsabilidades. Às vezes são assim porque têm dificuldade para lidar com críticas. Se eu me levantar, o pessoal vai dizer o quê? Aí, para evitar críticas, prefere ser passiva. Estão habituados com a zona de conforto, tem medo de arriscar. E Salomão diz que quem observa o vento nunca semeará. É preciso correr o risco. As pessoas que são passivas, elas têm dificuldade para lidar com desafios,
e com pressão. O preço é alto, prefiro ficar quieta. Nunca vai ver Deus agir. Quem é passivo não tem um projeto de vida definido. E há um provérbio árabe que diz que toda caminhada começa com o primeiro passo. E há um provérbio chinês que diz que se você não sabe para onde vai, também não saia do lugar em que está. As pessoas passivas têm tendência a desenvolver alguma dependência emocional. Elas esperam que outros tomem a decisão para que ela possa ser influenciada por elas e também tomem a decisão de agir. Tudo isso quer dizer aspectos de uma pessoa passiva, que o Espírito Santo não quer que nós sejamos. É preciso se levantar. E quem precisa se levantar? Em primeiro lugar, biblicamente, precisa se levantar quem está caído, aqueles que estão em falta diante de Deus. O profeta Oséias, que profetizou numa época de muito desvio espiritual na nação de Israel, disse: ergue-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tu tens caído. Gálatas 5:4 fala também daqueles que caíram em pecado. Quem não lembra da parábola do filho perdido ou do filho pródigo, que a sua história só mudou porque ele decidiu reconhecer que havia caído e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem precisa se levantar? Os conformados, os acomodados. A expressão que Paulo usa em Romanos 12:2, susquematizo, quer dizer, aqueles que se moldaram ao sistema deste mundo, eles precisam se levantar. Por isso que no versículo 9 diz: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Quem precisa se levantar? Os parados, aqueles que nem vão para frente e nem para trás, estão parados na vida espiritual. É preciso erguer-se, é preciso se levantar. Paulo disse àquela igreja na cidade de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então precisa se levantar os caídos, precisa se levantar os conformados, precisam se levantar os que estão parados, e precisam se levantar aqueles que desejam algo novo da parte de Deus. Tem alguém aqui que deseja algo novo da parte de Deus, meus irmãos? Eu levantei a mão porque eu também desejo. Se você quer algo novo da parte de Deus, saia do comodismo. Débora poderia ter visto a sua geração continuar oprimida durante um bom tempo, mas quando ela viu 2 décadas de opressão se passarem, ela disse: eu tenho que me levantar como mãe em Israel. O povo a que eu pertenço não pode pagar aluguel de casa própria, porque nós estamos na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e não podemos ser escravos na herança que Deus nos deu. Eu preciso me levantar. Deus quer que eu me levante. 20 anos de opressão sobre Jabim e sobre Sísera, 900 carros de ferro, que eram como tanques de guerra, que quando passavam pelas ruas, sobre as britas, sobre os pedregulhos, faziam um barulho ensurdecedor. E Joséfo diz que os soldados ainda batiam com a espada no escudo, e aquilo fazia tremer por onde passava, e os israelitas tinham medo do exército. Como vencer 900 tanques de guerra? E como nenhum homem se dispôs, aí Deus encontrou um coração de uma mulher disposto a levantar-se.
Glória a Deus. Então é preciso se levantar pela sua nação. A gente aprende com Abigail que é preciso se levantar pelo esposo, que negou mandar uma ajuda de alimentos para Davi, que estava com um grande exército, 600 homens com fome e com raiva. Com fome e com raiva. E ele mandou buscar uma comidinha, uma ajuda. Pede a Nabal, ele é rico, ele é próspero. Mas ele disse: quem é esse filho de Jessé que eu não conheço? Se lembra ele que quando os pastores com as ovelhas dele estavam caminhando pelo Carmelo, tosqueando as ovelhas, eu fui como um cinturão ao redor, eu protegi eles de assaltos. Lembra ele? Ele disse: eu não vou mandar é nada. E Davi empunhou a espada, deixou 200 e disse: vou com 400. E não vai sobrar nenhum menino. Era a morte certa naquela oportunidade. Mas quando um dos mensageiros chegou em casa, encontrou Abigail. E eu gosto do que disse Charles Swindoll, que ele disse que Abigail não era só bela por fora, ela era bela por dentro também. E disse: olha, se tu não te apressares, Davi vai vir aí com 400 homens com fome e com raiva, e vai destruir teu marido e tua casa. Foi o que ele mandou fazer. Ele mandou vir buscar uma comida e teu marido sonegou, porque tu sabes que aquele homem é mau. Nabal é o seu nome. E ela correu apressadamente, fez um lanche, uma comida, montou no jumento e foi em direção a Davi. A probabilidade daquele homem com fome e com raiva retroceder era a mínima possível. Mas eu gosto da expressão que diz que Abigail, quando saltou do jumento, ela caiu de joelhos. E não tem homem irado que não ceda diante de um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Ela se levantou pela sua casa. Aleluia. E como nós aprendemos com Abigail, às vezes a ira está vindo contra a nossa residência. Às vezes o marido não é crente, está caminhando num caminho perigoso, e uma seta maligna já está a caminho para destruí-lo. Mas quando o diabo vai chegar para desmontar tua casa e teu casamento, ele te encontra de joelhos dizendo: Deus, esta noite eu libero uma palavra profética da parte do Senhor. O mal está retrocedendo em relação à tua família. O laço está sendo quebrado, como já foi dito esta noite. Levanta-te, Abigail, pelo teu esposo. Acabe teve uma filha com Jezabel chamada Atalia. E ela queria, porque queria ser rainha. Mas ela sabia que o reino era de pai para filho. Só tem uma alternativa: matar meus netos. E ela começou a matar a dinastia de Davi todinha. Aí levantou-se Jeozeba e disse: em Joás você não toca. Em Joás você não toca. Joás significa Deus deu. Cuide do que Deus deu. Cuide do que Deus deu. Se levanta por Joás. Se levanta por Joás, que a Atalia está aí fora com tanto pacote do inferno para querer destruir Joás. Mas Jeozeba disse com joiada: não, vamos guardar ele. E a gente guarda ele aonde? No templo. Esse é o lugar de guardar criança. Guarda no templo, guarda no ciclo de oração infantil, guarda na escola dominical, guarda ele no templo. Te levanta por Joás. Grande é a sede para tocar no teu Joás. Mas não te acomoda não, mulher. Te levanta. Este encontro de mulheres é um saculejo do Espírito Santo na tua vida. Se tu dormires, mulher, grande é o estrago.
Nesta noite te levanta, te levanta, te levanta pela tua casa, te levanta pelos teus filhos. Faça como Jó, que de madrugada levantava um altar e dizia: talvez algum deles pecou, mas eu estou aqui no altar por eles. Aleluia. Como Esté, que levantou-se em prol do seu povo. Que raiva tinha Ramã dos judeus. Ramã era o agagita, provavelmente descendente de Agag, rei dos amalequitas. E ele passava, quando foi nomeado primeiro-ministro, esperava que Mardoqueu lhe prestasse continência. Mas Mardoqueu era crente, dizia: só me curvo diante de Deus. Êxodo 20. Quando ele passava, todos os outros prestavam continência, mas ele não prestava e ele ficava com raiva. E um dia, de forma bem com sortilégio, malicioso, ele chegou para Assuero e disse: tem um povo no teu reino que não obedece às tuas leis. O que é que você quer? Ele disse: eu quero autoridade. Para quê? Ele disse: para eliminar esse povo. E tem mais, eu ainda vou te pagar. Como é? Eu ainda vou te pagar para eu fazer isso. O rei pegou o anel do dedo e disse: está aqui na tua mão, faça o que você quiser. Aí diz o texto sagrado que muita gente não presta atenção nisso, que ele consultou os deuses, ou seja, os espíritos demoníacos, para o dia do massacre. Diz o texto que ele jogou purim, como que dados ele jogou. Qual é o dia? Dia 13 do mês de Adar. Diz, março, abril no nosso calendário. Isso é o dia do massacre. Fez o edito, aí onde a palavra aparece Correios, e mandou espalhar o edito pela nação. Mardoqueu vai passando, vê num poste ou numa parede, escrito lá: dia 13 do mês de Adar, massacre dos judeus, e tomaram os seus espólios, os seus bens. Ele tira a roupa real, a roupa que ele vestia de luxo, e coloca um pano de saco e cinza. Vai para o palácio e fica ali na porta do rei, gritando. Esté está lá dentro, sem saber de nada. A vida no palácio é uma coisa, fora do palácio é outra coisa. De repente ela vê os criados conversando. Tem um homem gritando ali no palácio, na porta do palácio. O que é que vocês estão conversando? Já que a senhora perguntou, é um homem chamado Mardoqueu que está gritando, pedindo socorro na porta do palácio. Como é o nome dele? Mardoqueu. É meu tio. O que é que aconteceu que eu não estou sabendo? Ele está vestido de quê? Pano de saco. Disse: leve roupa boa para ele. Quando chegaram lá, ele disse: eu não me visto com roupa boa, até mudar o quadro. Mande dizer a ela: olha aqui o decreto, dia 13, não, diga a ela que não pense que porque é rainha está livre, não, vai alcançar ela também. E lembre a ela que quem sabe se não foi para este tempo que Deus a levantou. Aí ela manda uma resposta de volta: o que é que tu vai fazer, Esté? Vai ficar calada? Vai ficar quieta? Ela disse: não, vou me levantar. 3 dias sem comer e sem beber. Eu vou entrar na guerra. Ajunta todos os judeus, ninguém come nem bebe por 3 dias. Jejum ainda quebra laço de morte. E depois de 3 dias eu vou comparecer perante o rei. Por que eu quero que jejue? Por quê? Porque ninguém pode comparecer diante dele sem ser chamado. Também ninguém pode deixar de comparecer quando ele chama. E ele não me chama faz muito tempo. Mas a gente vai acompanhada de jejum. 3 dias os judeus começaram a clamar, e o clamor subiu. Uma pessoa 3 dias sem comer, imagine como é que ela estava: fraca. A tradição diz que alguém foi segurando ela. Por certo, a glicose estava baixa. Alguém disse que mais de um dia de jejum,
o hálito fica doce. E ela, com 3 dias de consagração, comparece diante do rei. E eu imagino a cena, ela entrando no palácio, no recôndito do palácio, quando ela vem acompanhada por aquela moça de cabeça baixa. Agora tem que acontecer alguma coisa. E quando ela vai se aproximando, o Assuero se levanta do trono, pega o bastão e faz assim: até metade do reino eu lhe dou, se você quiser. A pergunta é, a gente crê que Deus faz, mas a outra pergunta é, como é que Deus vai fazer? Porque tem hora que o nó é dado e bem dado. A lei dos medos e dos persas era maior do que o trono. Logo, nem o trono poderia revogar. Se o que é que você quer, disse: eu estou preparando um banquete para o Senhor e para Ramã. Às vezes a gente tem que convidar o inimigo para comer, encher a barriga dele. Pois não, você vai, Ramã? Diz: com certeza. Ela prepara o banquete, o rei come, a Ramã come. E mulher, quando quer arrancar alguma coisa do marido, já sabe por onde é que ela vai, né? Você quer o quê? Ela disse: amanhã outro banquete. Se essa mulher está querendo alguma coisa. No outro dia um banquete de novo, e Ramã presente. E ele tinha mandado fazer uma forca para pendurar Mardoqueu, para toda Suzã ver. No segundo dia do banquete, Assuero disse: que você quer? Até metade do reino se te dará. Ela disse: eu quero viver. Viver? Por quê? Está correndo risco de vida? Disse: estou. Eu e meu povo. E quem quer destruir você e o seu povo? Ela disse: Ramã. Como assim? Se o Senhor colocou à disposição dele o anel, e ele baixou um decreto de morte no dia 13 do mês de Adar para matar todos os judeus, e eu sou judia. Assuero colocou a mão na cabeça, saiu na hora para pensar o que fazer. Ramã caiu de joelho e disse: me salva, rainha, que ele vai vir com toda a fúria. Quando o marido voltou, disse: ainda está querendo tocar na minha esposa. Chegou um eunuco e disse: eu fiquei sabendo que ele mandou construir uma forca para matar Mardoqueu, o homem que lhe livrou de uma conspiração que ia resultar na sua morte. Ele disse: ah, pois é nela que ele vai ser pendurado. Deus vai fazer assim, olha. Ande como na basura, anda como na cante o remanácia. Esta é a noite de Deus mudar, de Deus girar a teu favor. O laço vai se quebrar e a vitória vai alcançar. Recebe um renovo da parte de Jeová. Recebe a graça de Deus que está descendo aqui esta noite. O decreto era de morte, mas vai se transformar em vida. A sorte que era para a destruição vai ser sorte de bênção. Sabe como é que vai terminar? Em festa. Purim é festa. Purim é festa. A casa de Ramã passou a ser a casa de Mardoqueu. Aleluia. Eu quero concluir esta noite
Te levanta como a mulher cananeia que se levantou por um milagre na vida da sua filha. Oh, como eu sinto a presença de Deus. Mulher cananeia ou cirofenícia, como diz Marcos, de uma região pagã que não pertencia a Israel, da região de Tiro e Sidom, idólatra, fazia parte do povo que deveria ser exterminado, mas ela ouviu falar de Jesus. Quem sabe já tinha recorrido aos deuses pela libertação da sua filha e nada conseguiu, porque a opressão demoníaca não se resolve com diazepam, não se resolve com psicólogo nem psiquiatra. Quando o problema é espiritual, só quem resolve é Ele. E ela saiu daquelas cercanias em direção a Jesus. E eu não sei como, mas ela conhecia o título messiânico: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Se ela dissesse endemoniada já era ruim, mas ela acrescenta um adjetivo, miseravelmente, mostrando a intensidade da possessão. Marcos diz que quando Jesus liberou a palavra de libertação, que ela chegou em casa, a mãe chegou em casa, a menina estava deitada na cama, dando a entender que quando sob o efeito dos demônios ela não parava, ela só veio deitar depois que foi liberta. O gadareno se feria com pedras, automutilação, uivava feito um lobo, andava pelos sepulcros, seminu ou completamente nu, gritava. Alguém tentava dar um remédio, vou prendê-lo com algemas, ele despedaçava como um pedaço de linha. Só para a gente ter uma ideia do que a possessão pode fazer. Cadeias ele quebrava. E aquela moça estava naquela condição, e a mãe poderia ter dito assim: deixa estar, não tem nada não, ninguém resolve não. Quando ela ouviu falar de Jesus, disse: vou lutar pela minha filha. Saiu daquelas cercanias e veio gritando. Meu pai dizia que só sabe o aperto da sandália quem calça. E ela não diz assim: tem misericórdia da minha filha, ela diz: tem misericórdia de mim, porque aí é o sentimento materno, empatia. Jesus te coloca no meu lugar. Eu tive essa filha, não foi para viver assim dentro de uma gaiola, mas tu tens a chave que liberta. Te levanta, mulher, pela tua filha. Qual é a cadeia que ela está presa? O grito daquela mulher era tão intenso que incomodou os discípulos. Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E Jesus calado, porque nem sempre quando a gente levanta a resposta é imediata, é teste. Não ceda. Ela vem gritando e diz: Senhor, socorre-me. Depois do silêncio ele diz assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e você é cananeia. Mesmo assim, ela se aproxima dele e faz isso aqui, ó, o adora. Senhor, socorre-me. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Ela disse: é aí que eu vou entrar. Eu sei que o pão é dos filhos,
mas eu sei que pão tem migalha. E quando sobra, não vai para os bichinhos de estimação. Tem uma sobra para mim aí? Aí não tem quem não se quebre. Aí vem o louvor da fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Aí vem a recompensa da fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou. A cadeia vai se quebrar na tua casa. A algema vai ser despedaçada na vida de teus filhos. Escuta, quando Moisés viu os amalequitas vir por detrás do povo hebreu, assim que eles saíram do Egito, Moisés disse a Josué: escolhe homens e vai à guerra. Tu vai com a espada e eu vou para o monte com o cajado. Se fosse só com a espada, tu não vencerias. Tu vai para a guerra com a espada e eu vou para a guerra de joelhos. Aí subiu para o cume do outeiro. E Moisés está com as mãos erguidas. E alguém percebe que enquanto ele está com as mãos erguidas, Josué ganha lá embaixo. De repente, quando percebe Josué perdendo, diz: aconteceu alguma coisa. Será que Moisés parou de orar? Aí voltava lá, via que ele estava com as mãos cansadas, pesadas, não é? Aí Arão disse: eu já entendi o mistério. Eu vou segurar de um lado e que era o esposo de Miriam, segura do outro, para a gente manter as mãos dele para cima. Escuta isso, o diabo é doidinho que tu baixe as mãos, porque o segredo da prosperidade da tua casa e da tua vida é as mãos assim, ó. Só que ninguém é de ferro. Tem hora que a gente cansa. Mas Deus nesse congresso vai levantar companheiros e vai pegar numa mão e na outra e vamos dizer: vamos lá, guerreira. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Josué está lá embaixo, nem sabe que tem um Moisés no monte orando por ele. Tem livramento que teus filhos recebem que nem sabe que é tu com a boca na cerâmica fria. É ou não é? Chorando.